Hoje a gente está aqui com a Kelly Borges, que é assistente social lá da Fundação Hemocentro de Brasília, coordenadora do setor de captação. Então, a gente está muito feliz de receber a Kelly aqui hoje, agradecer a parceria, mais uma vez aí junto com a gente aqui da Evida. Antes de passar a palavra para a Kelly, eu quero dizer que o chat está aberto para que vocês façam todas as perguntas, tirem todas as dúvidas. A gente sabe que o momento de triagem lá no Hemocentro ele é muito importante, aí trata casos específicos, né, Kelly? Mas aqui a gente vai falar em linhas gerais, tá? E antes de eu passar a palavra para a Kelly, eu quero passar a palavra para a nossa diretora Carleusa. Ela quer dar uma palavrinha para a gente. Carleusa, seu microfone está fechado. Bom dia a todos, a todas, né? Dizer para vocês aqui, reforçar o convite, né? Reforçar o convite dessa ação, dizer da importância da doação de sangue, né? Doação de sangue salva vidas, pessoas necessitam de sangue, né? Diariamente a gente sabe de pessoas que estão necessitando de sangue. Essa parceria com o Hemocentro é extremamente importante nesta campanha. Dizer para vocês que é um prazer fazer esse convite, né, de que todas as pessoas que atenderem aos requisitos da doação de sangue e se estiverem aptas para a doação de sangue, que faça essa ação, né, que eu chamo ação de amor, ação de compartilhar com o outro quando as pessoas mais precisam da gente. Então, sejam bem-vindos à live, prestem atenção nas orientações que a nossa Kelly aí vai dar, e se tiverem aptos, boa doação aí no dia 28, tanto na sede, né, aqui em Brasília, quanto nas regionais. Meu muito obrigada. Obrigada, Carleusa, pelas palavras, por estar aqui com a gente, por apoiar essa campanha, né, que é tão importante. Os beneficiários também estão convidados a participar, né? Quem puder doar sangue junto com a gente será muito bem-vindo para a gente ir junto, tá? Mas também o pessoal das regionais, está todo mundo convidado para comparecer no dia 28, no Hemocentro mais próximo, e fazer a doação em nome da Evida. Então, agora, já para a gente não perder muito tempo, eu passo a palavra para a Kelly. Kelly, por favor, se apresente, fala para a gente um pouquinho de como que funciona o fluxo aí no Hemocentro e de todos os requisitos básicos, né, que as pessoas que têm intenção de doar, que elas precisam cumprir. Então, mais tarde a gente fala, né, a gente reforça o dia, mas a gente já deixa o convite aí para que no dia 28 de junho, na próxima semana, vocês se programem para doar sangue em nome da Evida. Kelly, fica à vontade. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu fico um pouco, às vezes eu olho para a câmera, eu olho para a tela, mas, enfim... Obrigada, muito obrigada pelo convite, Tati, Carleusa, vocês representantes da Evida. É muito importante a parceria que a gente tem com a Eletronorte, que não é uma parceria nova, ainda bem que é uma parceria de longa data. E é importante falar para o público que parcerias como a de vocês, conosco, são importantes no tempo, porque a gente consegue fidelizar, consegue não só captar novos doadores, como fidelizá-los, ou seja, fazer com que esses doadores sejam regulares e coloquem na agenda a doação de sangue como um ato regular. Assim como eu vou para o médico de tempos em tempos, ou dentista, ou eu sei que eu tenho uma agenda semanal no supermercado, nosso trabalho tem sido no sentido de fazer com que o cidadão coloque na agenda que mulheres, por exemplo, podem doar a cada 3 meses, homens podem doar a cada 2 meses, e a cada intervalo de 12 meses, homens podem ter no máximo 4 doações e mulheres 3. Esses são requisitos do Ministério da Saúde da legislação nacional vigente. Então, a gente as meninas abraçaram a causa do Junho Vermelho, não só da doação de sangue, mas do Junho Vermelho,
que é um mês dedicado à doação de sangue, a conscientização sobre a importância da doação de sangue. E nós adotamos este ano o lema, fizemos um ajuste, uma adaptação do lema da OMS. A OMS ela tem incentivado a doação de plasma a nível mundial, mas a gente adaptou no seguinte sentido: doe sangue, doe vida, doe sempre, que é justamente para reforçar a regularidade das doações. Eu, que sou assistente social, estou há 13 anos trabalhando nessa causa, especificamente no setor de captação de doadores, é onde a gente promove essas parcerias como a da Eletronorte para fortalecer essa causa na empresa. Então, se nós não tivermos multiplicadores como elas, por exemplo, para poderem disseminar essa importância na sociedade, realmente nosso trabalho fica limitado, porque nós somos poucas assistentes sociais para todo um distrito federal que precisa atender toda a rede pública de saúde do DF. E aí, pessoal, são os hospitais públicos do GDF, como o Hospital de Base, Taguatinga, Ceilândia, e também os hospitais federais, como o Sara Kubitschek, o Hospital das Forças Armadas, o Hospital Universitário de Brasília. Então, a nossa demanda ela é enorme. E nós precisamos garantir uma regularidade nas doações para conseguir, assim, manter uma estabilidade, níveis seguros dos estoques. Muitas pessoas desconhecem, por exemplo, a nossa realidade assim. Antigamente, a gente coletava a bolsa de sangue e ela era transfundida integralmente no paciente. Mas hoje, com o avanço da medicina, com o avanço de laboratórios e de todas essas técnicas científicas, a gente atende o paciente dentro da demanda. Por quê? Porque o sangue ele é um insumo essencialmente humano. Então, a gente não consegue ainda produzir o sangue em nível laboratorial, e as poucas iniciativas que existiram nesse sentido, como, por exemplo, na Inglaterra, para tentar criar um O negativo, que é o doador universal aí, artificial, não conseguiram fazer em larga escala. E não conseguem produzir em larga escala, e o pouco que conseguiram produzir foi um custo altíssimo, quer dizer, inviável para, de fato, conseguir atender a demanda existente. Então, hoje, com o avanço da medicina, a gente atende o paciente dentro da sua demanda. Então, se, por exemplo, é um paciente oncológico, tem algum tipo de câncer, ele vai precisar de plaquetas, ele vai precisar de hemácias, é uma cirurgia, vai precisar só de hemácias, ou é alguma doença específica relacionada a sangue, e aí esse paciente teve uma diminuição abrupta no nível de plaquetas, então ele vai precisar só de uma transfusão de plaquetas, ou de algumas transfusões. Pacientes, por exemplo, com queimaduras. Hoje a gente tem um centro específico no Agarram que atende pacientes com queimaduras. Então, só plasma. Então, hoje a gente atende, existe uma otimização desse sangue que é coletado, justamente para atender especificamente aquela necessidade e para a gente poder otimizar, aumentar ainda mais a eficiência desse insumo coletado, que é tão precioso para nós. Outro aspecto que poucas pessoas sabem é que cada componente sanguíneo tem um prazo de validade. Então, por exemplo, todo mundo da Evida, da Eletronorte, todo mundo vai vir doar dia 28. Eu estou esperando aí pelo menos 15 pessoas, hein, Tati? Depois eu vou fazer esse relatório para você, vou te mandar. Temos 48 pessoas aqui no grupo. Pessoal, estou contando com vocês. Acredito que nem todos sejam do Distrito Federal, mas eu estou contando com esse dia D de vocês, com essa doação maciça. Cada componente sanguíneo tem um prazo de validade. Nosso calcanhar de Aquiles, hoje, são as plaquetas. Elas duram só 5 dias depois de processadas. Então, como a nossa demanda ela é permanente, do mesmo jeito que as bolsas estão entrando, cada componente sanguíneo está saindo. Deu certo? Já está sendo distribuído para os hospitais. Então, como a nossa demanda ela é permanente, a nossa coleta ela tem que ser permanente e tem que ser num ritmo para garantir esse estoque para os hospitais. Só para a gente encerrar, então, as plaquetas duram até 5 dias, depois desse fracionamento, depois dessa separação dos componentes sanguíneos. As hemácias duram até 42 dias em estoque, e o plasma ele pode ser congelado, parte dele vai para a indústria, porque dele vão fazer medicamentos também direcionados para pacientes com doenças relacionadas a sangue, e tem o plasma que também é atendido para esses casos, como dos queimados, como eu coloquei aqui. Cada componente sanguíneo com a sua
seu prazo de validade com a sua especificidade para os pacientes. Eu acho que esse é um panorama interessante do porquê da gente trabalhar cada vez mais a regularidade, do cidadão incluir na agenda essa doação regular. Não basta que venha uma única vez, é importante que venha com uma regularidade, que venha sempre, que coloque na agenda. Então, nosso lema do junho deste ano está sendo esse. E aí a gente fez toda uma... Quando há períodos assim festivos, comemorativos, a gente procura fazer apresentações musicais, dar alguns brindes para os doadores, justamente como um gesto de reconhecimento e de valorização do doador, porque, afinal de contas, é um gesto altruísta, é um gesto solidário, é um gesto de reconhecimento do outro, da necessidade do outro, da manutenção da vida do outro ou da sobrevida. Então, é aquela responsabilidade social do cidadão para com o seu próximo. E aí, assim, pessoal, isso é unânime aqui no Hemocentro, nos Hemocentros, eu tenho certeza disso, da sensação maravilhosa que é da doação, de você sair com aquela sensação de, nossa, eu estou fazendo a diferença na vida de alguém, eu estou ajudando, de fato, a salvar uma vida. Pode ser um caso de urgência, da pessoa que se acidentou, ou pode ser desse paciente crônico que precisa de transfusões com frequência, mas essa sensação de você estar fazendo a diferença na vida de alguém, isso aí eu acho que não tem preço mesmo, sabe, na doação. Aí às vezes as pessoas brincam, aquela agulha grossa, vai doer, não vai doer? Não dói, gente. Vamos lembrar dos mitos vinculados à doação de sangue. Nossa equipe, todas as equipes de Hemocentro são muito preparadas. A agulha precisa ser um pouquinho mais grossa, não vai ser aquela agulha de exame laboratorial. Por quê? Porque aqui a gente coleta entre 410 e 470 ml de sangue, numa ação que vai durar de 5 a 8 minutos no máximo. Então, a gente precisa encher essa bolsinha nesse período. Então, a agulha é um pouquinho mais calibrosa, mas não tem cacete de agulha, pessoa brinca, manda uns vídeos pra gente, não tem nada disso. É um procedimento simples e seguro para o doador desde o início. E aí eu vou reforçar com vocês o fluxo da doação. Quando vocês chegarem ao Hemocentro, nesse dia D da Eletronorte, do dia 28, primeiro vocês vão retirar a senha de vocês normal. Tem a preferencial daquele candidato que estiver enquadrado na lei de preferencial, se é alguma pessoa com deficiência, ou alguma pessoa com criança de colo, ou idoso. E aí vocês vão primeiro abrir o atendimento, a ficha do dia. Vocês vão ser chamados no registro para essa primeira abertura do atendimento. E aí são os seus dados básicos, nome, endereço, telefone. Neste momento é importante que vocês mencionem que vocês estão vinculados à campanha da Evida, tá? E aí, pessoal, um critério básico, estar com identidade, trazer um documento oficial com foto. Identidade, o CNH, o crachá funcional, ele precisa vir escrito assim, este documento possui validade em todo o território nacional. Se no crachá não tiver isso, o crachá não serve como um documento, tá? Carteira de trabalho, pode ser o ETI digital, pode ser a CNH digital, o RG digital emitido pela Polícia Civil, ou o e-título, com foto. São 3 documentos também via app que você acessa e que também são permitidos aqui. O pessoal esquece muito, às vezes o pessoal vem correndo da empresa, entra na van, e aí o pessoal está rindo e conversando naquela euforia, e aí acabam esquecendo o documento. Tá? Então, primeiro critério. E aí depois vocês vão passar por 2 triagens. Existe uma triagem hematológica e existe uma triagem que é especificamente triagem clínica, tá? A primeira triagem, que é a triagem hematológica, a gente vai medir os dados clínicos básicos, que são peso, temperatura, altura, pressão e o teste apurado no dedinho para a gente saber se vocês estão com anemia ou não. Se vocês estiverem com anemia, óbvio, vocês não vão poder doar. E se o sangue estiver concentrado, a hemoglobina estiver muito concentrada, isso tudo a gente vai avaliar. Se é uma questão de, por exemplo, fazer uma ingestão mais imediata de água, se vai ser suficiente, uma pressão mais alta. Às vezes a pessoa vem mais agitada, então a pressão dá uma subida, mas aí a nossa equipe está aqui para avaliar se é uma questão já pontual, momentânea, ou se de fato não vai dar para doar no dia, tá?
todas essas orientações, individualmente, cada um de vocês vai receber, não se preocupem. Então, vai passar, se já está com febre, se já tem um peso, pesar pelo menos 51 quilos. Então, se já tem um peso aquém do que está estabelecido, claro que a gente faz o controle do IMC, não adianta você ter 51 quilos, mas você ter quase 2 metros de altura. Então, existe um IMC que a gente vai fazer essa análise também, o sistema já faz esse cruzamento automaticamente. Essa é a primeira triagem. Depois, os candidatos vão seguir para a sala da triagem clínica, segunda sala de espera. Nós vamos oferecer um biscoitinho, suco, para reforçar a alimentação. Lembrem-se, vocês não podem estar em jejum. Jejum, hipótese alguma. Vocês precisam vir bem alimentados, sem gordura e derivados do leite. Gente, eu tenho um pãozinho de queijo lá em casa, todo dia de manhã, ou aquela tapioca com ovo. Não, por favor. Ovo é gorduroso, manteiga, o queijinho, o requeijão, nada disso. O que vocês vão comer? Uma fruta, um suco de fruta, um pãozinho seco com uma geleia, de repente, um cafezinho preto, tá, pessoal? Em jejum, a chance de vocês passarem mal aqui, vocês não vão ser autorizados a doar em jejum. É um risco grande para passar mal. Então, bem alimentados nesse sentido, tá? E aí a gente vai dar esse biscoitinho com suco para dar aquela bomba de energia para vocês estarem fortalecidos pré-doação. Oi. Nesse espaço, aí acho importante você falar a questão do sono, a questão da bebida alcoólica e do cigarro também, que eu acho que casa bem aí nesse momento. Então, além da alimentação, é importante que vocês tenham dormido pelo menos 6 horas na noite anterior. Eu não sei se tem algum profissional de saúde aqui também, às vezes pode ser que tenha duplo vínculo, alguma coisa assim, não pode estar vindo de plantão, por exemplo, né? Eu fiz plantão a noite toda e eu vou direto doação de... Não, pelo menos um sono com qualidade de 6 horas na noite anterior. Bem hidratados, bastante água. Aqui em Brasília já está mais seco, então isso deixa o sangue mais grosso, mais concentrado, e aí para a gente é um fator de inaptidão para doação. Evitar fumar 2 horas antes, 2 horas depois. Estou falando do cigarro normal, gente. Outras drogas aí são outros períodos, tá? Lembrando que para doação de sangue, o pressuposto é um estilo de vida saudável. Então, cada caso é um caso, vai ser analisado. Se alguém tiver alguma dúvida específica, eu estou aqui aberta para poder orientar vocês também, tá? Então, bebida alcoólica, pelo menos 12 horas antes e 12 horas depois também. Pelo menos, tá? Isso aí, cada caso é um caso. Foi uma tacinha de vinho. Então, 12 horas. Foi uma garrafa de vinho. Bom, aí, de repente, é bom dar um intervalo maior, né? A questão da alimentação, do peso, do sono. Pessoal, outro fator aqui em Brasília, especificamente vinculado à seca, é a questão dessa mudança de tempo, outono, inverno, a gente já está no inverno oficialmente, e aí com a queda das temperaturas, as pessoas costumam desenvolver mais doenças respiratórias ou alérgicas também, né? Então, eu estou com sintoma, estou com a garganta ruim, ou eu estou espirrando, eu estou tossindo muito, estou com uma dor de cabeça. Tudo isso é fator de inaptidão. Primeiro critério para a doação de sangue é estar se sentindo bem. Então, se eu não estou com sintomas, estou me sentindo bem, estou disposta, ótimo, esse é o primeiro critério. Se você tiver com qualquer uma dessas situações ou em uso de medicações, é um motivo de inaptidão temporária. Então, por exemplo, quem está em uso de anti-inflamatório, é interessante dar um intervalo de 5 dias, pelo menos, para doação. Antibióticos já geram uma inaptidão de 15 dias. Então, termina o tratamento, espera o intervalo, dá o intervalo para poder vir. É importante evitar atividades físicas depois. Um outro critério que as pessoas nos questionam muito é a questão eu fui para academia, posso doar sangue? Pode. Atividades físicas imediatamente anteriores à doação não impedem. O ideal é você evitar após a doação. Agora, eu sou triatleta. Não, aí triatleta, assim, pessoas que já fazem esforços maiores, aí é importante evitar esse esforço maior antes da doação também, tá? E aí,
claro, eu acho que a gente está no intervalo aí de 16 a 69 anos, eu acho que está todo mundo dentro desse intervalo aí de idade. Exames também como colonoscopia, endoscopia, esses exames invasivos geram inaptidão de 6 meses, tá? Então, eu acho que, de uma forma geral, são esses os critérios básicos que todo mundo deve atentar. Eu posso falar, claro, de uma medicação ou de outros critérios aqui, mas lembrar que existem fatores que são de cunho privado, de cunho íntimo, foro pessoal íntimo de cada candidato, que aí isso vai ser trabalhado na triagem clínica, que é o momento da entrevista. Hoje, o nosso formulário, nosso questionário tem 43 questões, para a gente entender melhor o estilo de vida de cada um. E aí a gente vai esmiuçar tudo isso. Está doente? Está bem alimentado? Dormiu? Atividade física? Está bem hidratado? Está se sentindo bem? Fez uso de drogas ou não? Parceiros sexuais? Viajou para a zona endêmica de malária, que aqui em Brasília o fluxo de viagens é muito grande, principalmente porque a gente é a sede da administração pública. Então, existe esse fluxo muito grande que também gera inaptidão temporária. Eu estou vendo aqui umas questões. Sobre o narguilé e cigarro eletrônico. O narguilé, a inaptidão é de 12 horas, assim como da maconha. E o cigarro eletrônico, eu tenho que dar uma olhada, mas se eu não me engano, são também 12 horas, tá, pessoal? Evitar 12 horas antes, 12 horas depois, pelo menos. E vacinas da gripe, vacina bivalente, que está disponível hoje. Ótima lembrança, Tati. Vacina para gripe, gente, na aptidão de 2 dias. E vacina para Covid, 7 dias. A gente tem recebido um bom número de ligações, as pessoas perguntando, eu estou indo vacinar. Quanto que aí a gente fala, não, vem doar primeiro, aí depois você se vacina. Uhum. Porque aí a gente não perde esse intervalo aí do doador. E aí tem a Daiane que está perguntando do esforço físico após a doação, 12 horas, tá, Daiane? É uma margem de segurança. E a Vitória, existe intervalo necessário para quem colocou piercing? Tá? Gente, teve uma alteração recente que o pessoal ficou bem feliz, mas aí faltou assim, um complemento. Hoje, quem fez piercing, tá furo, né, na orelha, gera aí uma inaptidão de 12 meses, 1 ano. Mas esse tempo ele reduz para 6 meses se o candidato trouxer o comprovante, o recibo, né, de onde ele fez esse procedimento, em que estúdio ele fez, onde ele fez esse procedimento, anexado a uma cópia da autorização da vigilância sanitária para aquele estúdio funcionar. Então, não é assim, caiu para 6 meses. Não, caiu para 6 meses, desde que o candidato venha munido dessa documentação, para a gente atestar ou ter certeza. Porque qual que é o grande lance? Piercing e segundo furo, o lance é o do material, né? É um material confiável, não é? Porque pode ser foco para hepatite C. E o lance dos estúdios de tatuagem? Hoje, a tinta ela precisa ser individualizada, não pode ser uma tinta compartilhada. Então, a tinta individualizada, infelizmente, nem todos os estúdios se adequaram a esse requisito da vigilância sanitária. E como a gente não tem condições de saber como todos os estúdios estão funcionando, esse foi um ajuste que o Ministério da Saúde fez e, claro, já difundiu para todos os hemocentros, independentemente de serem públicos ou privados, tá, pessoal? A gente precisa também reforçar isso. Hemocentro privado, lá é mais flexibilizado. Não, todos os hemocentros no país estão submetidos a uma mesma legislação. Então, se você vem no Hemocentro de Brasília ou qualquer outro hemocentro, todos vão seguir os mesmos critérios, os mesmos períodos de inaptidão. Pergunta da Lara. Então, tá, Vitória, te respondi nessa questão do piercing, da tatuagem, 12 meses ou 6 meses com essa documentação em mãos. Kelly, deixa eu só registrar aqui a presença da Lara. A Lara é filha da Miriam e ela está super engajada assim, nessa campanha de doação. E ela tem uma pergunta. A pessoa que tem traço falciforme pode ser doadora de sangue? Lara, um beijo, ó.
Clara, que bom que você está ajudando na mobilização, está sendo uma multiplicadora da causa. Que bom, obrigada pelo seu engajamento. Então, a questão do traço falciforme é o seguinte, é a pessoa que tem o traço, ele é a marca genética, né? Você não tem a doença falciforme, porque quem tem doença falciforme, o que significa falciforme, né? Então, assim, a nossa hemácia, ela tem um formato redondo. Quem tem doença falciforme tem essa hemácia no formato de foice, de meia-lua. E o que isso significa para a pessoa? A pessoa precisa de transfusões com frequência, porque essas hemácias, na corrente sanguínea, elas vão se locomovendo, se movimentando, e elas vão não tem um fluxo, não tem um fluxo fluido no organismo. Então, elas vão se locomovendo na corrente sanguínea com dificuldade. E isso gera, para o paciente, dores extremas. Então, a pessoa que tem doença falciforme, por exemplo, ela não pode mergulhar, ela não pode subir, por exemplo, fazer o pessoal faz esses hikings, né? Subida em montanha, esses trekkings, fazer esforços físicos que exijam muito do corpo da pessoa, porque aí a pessoa sente muita dor. E, com isso, é importante para o paciente receber transfusões com frequência de hemácias, tá? Para garantir. E porque também essa pessoa costuma ter um nível baixo de ferro, enfim, é uma condição que precisa de transfusões com frequência, tá? Doença falciforme. O traço, você tem a marca genética, mas você não tem a doença. Então, você não vai precisar de transfusões. Mas você pode doar sangue? Pode. Não existe nenhum impedimento. Mas a legislação, ela desaconselha. Por que desaconselha? Porque a gente não vai usar as plaquetas e a gente não vai usar as hemácias. A gente só vai usar o plasma. Então, assim, a gente vai ter digamos assim, a gente vai ter um aproveitamento baixo dessa doação. Mas vamos ter. A gente não vai descartar 100%, tá? Então, assim, a legislação, ela tem essa orientação no sentido de desaconselhar a doação, mas não é um impedimento. Isso é importante deixar claro aqui para vocês. A Bruna, nossa colega, ela está perguntando se quem já fez transplante de córnea, se pode ser um doador. Boa pergunta. Vou abrir aqui o meu procedimento para saber. De uma forma geral, quem se submete a transplante não pode doar, mas córnea, eu sei que ela é diferenciada, né? De uma forma geral não pode, mas eu vou procurar aqui. Mais alguma questão, Tati? Enquanto isso, eu vou adiantando. A Miles, ela registrou aqui. Eu doei sangue há 2 meses. Depois que passei por todas as triagens, realizei a doação. E ao finalizar, ainda tinha um papelzinho com uma pergunta se o meu sangue era seguro para doar. Teria que marcar sim ou não? Fluxo um pouco diferente aí, né, Kelly? Então, isso aí é o que a gente chama de voto de autoexclusão. Que é o seguinte, olha aqui, gente, transplante de córnea e implante à base de dura mater, inaptidão definitiva. Então, quem se submeteu ao transplante de córnea, de fato, não vai poder doar. A inaptidão é definitiva, tá? Mas aí não pode doar, mas como a Kelly falou, pode ser um multiplicador, pode ser um incentivador, né? Pode mobilizar os colegas familiares. Então, assim, a gente tem várias formas de ajudar, não só doando sangue de fato, lógico. Ser doador é muito importante, mas a gente consegue ajudar de inúmeras formas, né? E aí a gente conta também com a ajuda da Bruna e de outras pessoas que não podem doar, que são inaptas, para ajudar a gente de outras formas, né, Kelly? Isso, ótimo reforço, Tati, exatamente. Porque a legislação, ela traz quem pode, quem não pode, especificamente em relação a esse rol de procedimentos, que no âmbito da medicina é enorme, de procedimentos, de cirurgias e de doenças, né? Ou de uso de medicações também, qual é o princípio ativo que te gera uma inaptidão temporária ou te gera uma inaptidão definitiva.
Mas em não sendo doador, você pode colaborar disseminando isso nos seus grupos, na sua rede de apoio, de amigos, familiares. O bom da doação de sangue é que você pode se engajar de qualquer jeito, né? E voltando para a questão da Amilis, né? Que é o seguinte, é o voto de autoexclusão. Por quê? O que acontece? A pessoa está ali na triagem, é o momento da entrevista muito particular da pessoa com um triagista, que é um profissional da saúde. Muitas vezes, tem pessoas que se sentem confortáveis e tranquilas para responderem o questionamento, mas tem pessoas que se sentem de alguma forma ali. É um momento, assim, sempre muito delicado, porque você nunca viu a pessoa e você tem que abrir da sua vida para a pessoa. Então, às vezes, a pessoa pode ter dado alguma informação que ela fala assim, será que é bem isso? Ou eu vou falar isso, mas na verdade é outra coisa. Então, assim, o que a gente brinca aqui dentro, que o voto de autoexclusão é o tiro de misericórdia. Então, ali na triagem, você titubeou em relação a alguma resposta, você não estava muito firme em relação àquilo que você falou, e aí vem a consciência para dizer assim, eu não sei se o meu sangue realmente está 100% seguro para o paciente. Ali é a voz ali interna sua, ali da consciência, falando assim, opa, você garante mesmo que o seu sangue pode ser transfundido em alguém? Então, é a sua chance de você garantir a qualidade do sangue ou não. Aí, Daiane, esse formulário, antes da pandemia, com a pandemia, a gente suspendeu temporariamente, porque assim, existe uma sugestão na legislação para que os hemocentros apliquem, mas ele não é obrigatório. A legislação, ela entende que a entrevista por si só, ela já é soberana. Então, o voto de autoexclusão, ele é uma sugestão, mas ele não é obrigatório. E aí, com a pandemia, a gente suspendeu esse voto de autoexclusão porque ele exigia uma proximidade maior e o uso, o compartilhamento do teclado, do mouse, do mesmo equipamento com o triagista. Então, a gente suspendeu temporariamente por conta da pandemia e a gente voltou tem pouco tempo com isso. E aí, só registrando que a Amilis não é de Brasília, então não foi no Hemocentro de Brasília. Ah, pronto, legal, Milis. Tá, mas é isso, é uma sugestão da legislação, tá? Não é nada obrigatório. Ô, Kelly, enquanto não vão surgindo perguntas aqui, você falou pra gente que a situação dura em torno aí de 5 a 7 minutos. E quais os cuidados, assim, de imediato que as pessoas precisam ter? Então, acabei de doar, o que eu preciso fazer? Isso. Vamos retomar o fluxo da doação, que eu tinha parado na entrevista. Tem um lanchinho, entre uma triagem e outra tem um lanchinho que a gente vai apertar para o candidato. E aí ele vai depois ser chamado para triagem clínica, que é esse momento das 43 questões e tudo mais. E aí, se der certo, aí ele vai ser chamado para a sala da coleta, porque só a coleta dura de 5 a 8 minutos, pessoal. O processo todo ele leva aí em torno de 1 hora e meia no máximo, desde o registro até o pós-doação. A coleta em si, de 5 a 8 minutos, e depois a gente vai servir um outro lanche mais robusto, sanduíche, fruta, suco, para todo mundo sair bem recuperado, bem revigorado nesse momento pós-doação. Então, pós-doação é importante, como eu já tinha antecipado, evitar o cigarro, evitar atividades físicas, pelo menos nas 12 horas seguintes, bebidas alcoólicas também, evitar esforços, grandes esforços. Então, por exemplo, se você tem um trabalho mais administrativo, no sentido de fica o dia todo numa mesa com um computador, uma estação de trabalho como essa, então eu acho que você pode voltar ao trabalho. Mas é importante a gente lembrar que o candidato, o nosso doador, ele sai com um atestado de doação, que ele deve falar se ele quer ou não, ali no momento da entrevista. Eu preciso do meu atestado do dia. Na Eletronorte é seletista, né? Então, o regime seletista prevê liberação de um dia no trabalho por ano pela doação de sangue, tá? Só que, assim, isso não nos satisfaz, porque, como eu já tinha dito, é importante que o doador doe com frequência. Então, mulheres podem ter até 3 doações a cada 12 meses e homens 4. A CLT amarrou a 1 vez por ano. E aí, depois, pessoal, aí é o trato com a chefia direta, imediata, com o RH, sai um pouquinho mais cedo, ou se o esquema ali estiver muito rígido,
A gente também funciona aos sábados, então de segunda a sábado, das 7h15 às 18h. Às vezes você entra no trabalho 8 horas, a gente já abriu às 7h, então dá um pulinho aqui antes. Negocia com o chefe, olha, eu vou atrasar 15, 20 minutos, mas eu estou chegando, mas eu vou fazer minha doação antes. Então, tudo isso é negociável, né? E aí, se... Kelly, eu fui com a campanha, com o grupo, mas eu não doei. Você não doou, você pode pedir uma declaração de comparecimento que vai justificar o seu turno. Não vai te abonar o dia, mas vai justificar o seu turno também aí para o RH, para a chefia imediata. Mas aí tem que voltar a trabalhar mesmo, tá, pessoal? Kelly, aí... importante também você reforçar aí, no momento, terminou de doar sangue, ficar um pouquinho mais no hemocentro, né? Ali, pelo menos uns 15 minutos. Não levantar... o tempo do lanche. É o tempo do lanche, de lanchar com calma. Muitos doadores, a gente sabe, pessoal, que está corrido para todo mundo. O pessoal está cheio de demandas, é casa, é filho, é trabalho. Principalmente as mulheres que têm aí triplas, quíntuplas jornadas de trabalho. As mulheres são mais sobrecarregadas, a gente sabe disso. Então, assim, o pessoal vem correndo e vai embora correndo. E às vezes não lancha, não faz não para esses 15 minutos após a doação. E essa pausa de 15 minutos, ela é fundamental para garantir o seu bem-estar pós-doação. Infelizmente, claro que é um percentual muito pequeno, mas às vezes o pessoal sobe correndo aqui, quem é de Brasília, a gente está perto de 2 shoppings, a gente está entre 2 shoppings, e aí tem algumas paradas de ônibus próximas. Então, pessoal, e assim, quem está indo para o Brasília Shopping é um pouco uma subida, né? Então, o pessoal vai correndo, chega na parada, passa mal. E aí, o pessoal liga, olha, tem gente passando mal aqui e tal, queda de pressão e tal. E aí a gente vai conversar com o doador, quando ele já está estabilizado. Tudo. Você lanchou? Não lanchei. Saí e vim correndo. Ai, gente. Não, 15 minutos na calma, tranquilidade. É isso. Por quê? Passou dos 15 minutos, a chance de você passar mal é muito baixa, é irrisória, é ínfima. Então, a chance de passar mal é nesses 15 minutos pós-doação. Mas, se você seguiu direitinho a cartilha dos critérios, se você está dentro do perfil básico, a chance de você passar mal é muito baixa. É muito baixa. Quando a gente vai conversar com os doadores, a gente... não, na verdade, é o seguinte, eu não dormi não às 6 horas. Me perguntaram, eu tinha dormido 4 horas, mas eu falei que foram 6, porque eu queria doar de qualquer jeito. Me perguntaram, mas na verdade eu estava em jejum, eu não estava alimentada, não. Mas assim, como eu já sou doadora regular e dou sempre, eu achei que não fosse passar mal. Gente, toda doação é uma. Não é porque você é doador de longa data que você não está passível ali de passar mal. Por quê? Porque antes você não fazia atividade física, hoje você faz. Antes você não bebia, hoje você bebe. Antes você não fumava, hoje você fuma, ou vice-versa. Então, nosso estilo de vida, nossa vida, a gente está em permanente mudanças. Então, tudo isso vai fazer diferença ali para a doação de sangue. Tá. A Daiane perguntou como é que está hoje os tipos que estão mais com... Tem esse levantamento da semana? Tem. A gente monitora, na captação de doadores, que é o meu setor, nós monitoramos o tempo todo o estoque, porque a gente trabalha para o estoque. Hoje, eu diria assim, nossa necessidade maior aqui em Brasília são os negativos, A negativo, B negativo, AB negativo e sempre, sempre O negativo. E o O positivo também. São as tipagens e os LHs que a gente precisa com maior urgência hoje. Você que é O negativo, por favor, os negativos de uma forma geral, mas o O negativo, você que sabe que é O negativo, por favor, coloque na cabeça de vocês. Vocês têm que doar. Eu sei que a doação é voluntária, né, gente? Eu sei de tudo isso. Mas, sim, se vocês tivessem uma noção da nossa carência e da necessidade, porque qual que é a grande contradição do O negativo, que é cruel? O O negativo, ele doa para todo mundo, mas ele só recebe dele mesmo. Então, se eu tenho 5, 6 pacientes internados que estão demandando muita transfusão, isso já acaba com o meu estoque. Então, O negativo, você que é O negativo,
doe sempre, por favor, porque você tem esse caráter da universalidade, tá? A gente acudiu um paciente na urgência, no acidente, não deu tempo da gente fazer tipagem. O que esse paciente vai receber? O negativo. Não deu tempo de tipar, de saber o que ele é. Ainda que na carteirinha dele esteja lá A positivo, eu não sei. Vai receber O negativo por segurança. E o O positivo, que aqui em Brasília, que é uma demanda enorme. Eu não sei o que é, mas o O positivo aqui em Brasília, a demanda é enorme também. A gente tem muita dificuldade em regularizar, em manter o estoque do O positivo regularizado. O A positivo, a gente tem uma demanda enorme também. Por quê? Porque são as duas tipagens que a gente tem em maior percentual na população. Está ali mais ou menos 36% para 34% o O positivo e o A positivo. Só que o A positivo, do mesmo jeito que a gente tem uma demanda grande, a gente também tem um número mais... Os doadores vêm. Os doadores A positivo, eles vêm com firmeza, vêm tranquilos. Isso para a gente é ótimo. Agora, o O é difícil. Então, você que é O negativo, positivo, ou conhece alguém com O positivo, negativo, por favor, faça esse trabalho para ajudar os hemocentros, né? Reforce essa importância da doação, né? Dizendo aí que sempre precisa, né, Kelly? Isso, sempre. Lembrando que a nossa necessidade é permanente. Permanente. Tá perguntando se faz o teste de tipagem antes da doação? Sim, né, Kelly? Isso, olha só. Boa pergunta. Quando você sentar na cadeira para doar, a gente vai coletar 4 tubinhos, que são os exames. E quais são os exames, né? A gente faz tipagem sanguínea, óbvio, a gente precisa saber se vocês são OA positivo ou negativo. E aí a gente faz também para ver essa questão do que a colega falou da variante de hemoglobina, se tem alguma hemoglobina variada ali, que aí poderia ser do traço falciforme, hemoglobina S, que é do traço falciforme, ou hemoglobina glicada, ou alguma outra subvariante de hemoglobina, tá? E as principais doenças transmissíveis pelo sangue, que são HIV, sífilis, chagas, hepatites B e C, e HTLV 1 e 2, que é uma doença transmissível, que é muito semelhante, que ela transmite da mesma forma como HIV, só que ela vai atacar células neurológicas e numa pior versão dela, você pode até desenvolver uma leucemia, também doença relacionada a sangue. Então, vamos coletar essas amostras e aí a gente vai disponibilizar o resultado desses exames 20 dias após a doação. E aí o doador tem que vir com o documento de identidade para retirá-lo pessoalmente. Certo. Se a gente detectar alguma alteração, a gente vai descartar esse sangue e vai convocar o doador para vir para novas amostras. Por quê? Porque pode ser que a gente tenha errado também, que o nosso laboratório tenha errado. Então, a gente convoca o doador e fala, olha, surgiu essa alteração aqui, a gente vai investigar para ver se é isso mesmo ou não, vamos coletar novas amostras, tá? E aí, a gente chama o doador para vir buscar o exame para orientar. Se der algum positivo, a gente já encaminha para a rede de apoio também. Tem hospital, dia, tem postos de saúde que dão esse amparo e dão sequência ao atendimento e ao acompanhamento do paciente, uma vez que o nosso cenário hemoterápico ele é muito pontual no sentido da doação de sangue, né? De não fazer esse tipo de atendimento e acompanhamento ao paciente. Maravilha. Bom, o Lucas perguntou sobre a prática de exercício físico, a Kelly já falou, né? Que o recomendado são 12 horas, né, Kelly? 12 horas após. Evitar a atividade física 12 horas após. Antes não tem problema se você faz uma academia normal, ou se você faz um aeróbico normal, tá? A orientação, isso é interessante, que foi até um conteúdo de uma palestra do último congresso de hematologia e hemoterapia que eu participei. Eles fizeram um levantamento que é importante se for profissional, tá? Se você é um atleta profissional, ou seja, você já está naquele desgaste físico, aí evita fazer atividade física antes da doação. Mas se é uma atividade normal, você faz, né, com uma certa frequência, não é profissional, então pode fazer atividade física antes e vir doar. Sábado, o horário de atendimento é das 7h15 às 18h. Nosso horário ele é de segunda a sábado, das 7h15 às 18h, ininterruptamente. Não temos pausa para o almoço. Mas esse gancho é importante.
eu tinha falado da alimentação de manhã, né? Com foco na campanha específica do dia 28 aqui em Brasília. Quem for Nos doar. outros, mas assim, é claro que a gente tem que falar aqueles colaboradores que não virão de manhã, mas que virão depois individualmente em outros horários. O ideal, pessoal, é que vocês almocem e deem um intervalo de 2 horas do almoço para não prejudicar a digestão. E aí, no almoço, de novo, evitar gordura e derivados do leite. Ah, Kelly, no almoço? Gente, no almoço. Aí, o que vai ser? Vai ser um arroz, um feijão, uma carne grelhada, assada, salada. Molho, macarrão, batatinha frita, ovo frito. Tá? Então, a alimentação saudável também é no período do almoço e dá esse intervalo de 2 horas. Certo. A Albanete, nossa colega, diz que faz o uso de uma medicação para refluxo e ela toma em jejum. Tem problema ela tomar medicação no dia da doação? Deixa eu ver se tem alguma orientação especificamente para refluxo. Olha, aqui está dizendo que vai ser avaliada a doença de base para a definição do tempo de inaptidão. Então, aí vai ser análise no consultório mesmo. Por quê? Vai depender da medicação e do princípio ativo. Mas, de antemão, eu consigo antecipar para vocês que, por exemplo, o omeprazol ou toda a medicação derivada do omeprazol não impede a doação. Ótimo. Como é em jejum, eu imagino que seja talvez algum parecido aí dessa família. Aham. Então, não tem impedimento. Agora, você está em crise, né? Está com dor, tá com aquela crise de estar passando mal. Aí não, tá? Em crise, passando mal, não. Mas se é um controle, acho que não teria problema. Mas venha, converse na triagem, exponha, porque é importante também a pessoa ter o contato com o serviço para entender, opa, hoje eu não vou poder, mas ela vai sair daqui com a orientação correta. Hoje eu não posso, mas daqui a uma semana eu posso, daqui a 15 dias, então a pessoa também se programa para isso, né? E eu acho importante o candidato ter esse contato com o serviço, para ele cada vez mais ir se sensibilizando e ir se familiarizando com ele. Isso, então, para isso a gente conta aí com todos os colaboradores da Evida, com os beneficiários. Animem, pessoal, é uma festa. A gente precisa tratar a doação de sangue como uma festa. É o momento de vocês darem um tempinho ali no serviço de vocês e de vocês se reunirem, de vocês se aproximarem, de estar todo mundo envolvido numa mesma causa, no mesmo propósito, além do trabalho, claro, né? Porque vocês já estão unidos no propósito do trabalho, mas vocês também abraçarem outras causas em conjunto. Então, a gente trabalha sempre a doação de sangue como tema de festa, de alegria. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Então, dia 28, semana que vem, aqui em Brasília, a gente vai estar reunido às 9 horas, em frente à sede da Evida, na Asa Norte, para a van do Hemocentro levar a gente. Estamos, o Promoprev, todo à disposição de vocês, em caso de dúvidas. Qualquer dúvida que a gente não puder sanar, a gente vai contactar a Kelly, o pessoal do Hemocentro. Então, manda mensagem para a gente no Teams. A gente colocou lá a mensagem no grupo da CIPA. Então, a gente está à disposição. O pessoal da Eletronorte também, viu, Daiane? Pode pedir aí para entrar em contato com o serviço médico aí do Norte ou com a gente aqui da Evida, tá? A Daiane está pedindo para a Kelly deixar uma mensagem para incentivar e principalmente tranquilizar quem tem medo. Ela tinha bastante medo e ela foi para ajudar uma amiga. Então, assim, a gente geralmente, né, assim, dos casos que eu conheço, a gente supera muito esse medo quando é algum familiar nosso que está precisando. Então, assim, além dos familiares que eventualmente precisam, tem toda essa questão da sociedade mesmo, né? De todas aquelas pessoas que estão internadas e que estão precisando do sangue. A Aline está falando que nunca doou porque ela não pode, mas ela diz que no dia que ela precisou, ela recebeu o sangue, ela ficou extremamente emocionada. Isso certamente te ajudou na recuperação, né? E na sua vida. Kelly, uma outra coisa que eu acho interessante a gente deixar registrado aqui é que no momento de doação, as pessoas podem fazer o cadastro para doação de medula, né? Me corrija se eu estiver errada, mas são só mais 10 ml de sangue para fazer essa testagem. 20? 40? 4 ml, gente. 4 ml. Um tubinho, gente. Um tubinho. Isso. E aí esse sangue, ele vai lá para o redome e aí fica lá no banco. Então, se um dia alguém for compatível com a sua medula, você vai ser chamado e você vai ser
um doador e vai salvar a vida dessa pessoa, né? Então, quem nunca fez a doação, que vai ser a primeira vez, chegando lá no Hemocentro, fala que também quer fazer o cadastro para ser medula óssea. cadastrado De medula óssea. Tá? Isso, eu só queria reforçar a questão da medula, Tati, que a gente teve uma alteração recente na legislação, que eles diminuíram a idade para a pessoa poder aderir ao cadastro, tá, pessoal? Hoje, para aderir ao cadastro de medula, são 3 condições. Não ter nenhuma doença infecciosa ou incapacitante, ter um bom estado geral de saúde, por associação, claro, e ter entre 18 e 35 anos. Hoje é limitado a 35 anos para entrar no cadastro, porque as pesquisas mais recentes têm dito assim, que quanto mais jovem for a medula, maior a chance de ter uma pega, que eles chamam, uma pega melhor no paciente, tá? Uhum. Muito embora, se você entre no cadastro até os 35, você pode ficar até os 60 anos lá. Mas para esse cadastro inicial, o Redome está priorizando esse público mais jovem. E aí eu vi que a Albanet colocou do Restitui. Albanet, eu fiz uma pesquisa aqui rápida, o Restitui é pantoprazol, então a base é o omeprazol, que não vai impedir a sua doação, tá? Só fica atenta se você não tá com nenhuma dor, nenhum sintoma. E aí, voltando para o que a Tati pediu da Daiane, né? A questão dessa motivação. Pessoal, lembrar que, como eu coloquei, o sangue, ele é insubstituível. A gente não consegue produzi-lo artificialmente. Somente por meio dele nós conseguimos salvar vidas mesmo, ou gerar uma sobrevida para o paciente que precisa conviver com muitas doenças e precisa dessa transfusão com frequência para se manter mesmo. Então, como a outra colega colocou, eu tinha medo e tudo mais, mas quando eu precisei, bateu diferente em mim, eu fiquei emocionada. E é isso. Hoje pode ser que você não precise, mas amanhã pode ser que sim. Então, se a gente não começar essa corrente desde agora, se a gente não fortalecer essa corrente, se a gente não fizer pelo outro hoje, amanhã a gente não vai ter ninguém que faça por nós. Ah, mas eu tenho plano de saúde, eu vou para o hospital particular, mas se você sofrer um acidente, quem vai te atender é SAMU e é bombeiro, e aí você vai para um hospital público. Então, na urgência, a gente vai depender do SUS mesmo. Então, por isso que a gente precisa trabalhar também para fortalecer o nosso SUS. Então, eu conto com vocês, eu conto com a alegria, com a animação, com esse sentimento do altruísmo, do próximo, de ter uma responsabilidade social. Tem pessoas que abraçam causa de crianças, adolescentes, idosos, mas a causa da doação de sangue, ela está aí também. E ela é universal, como a Tati bem colocou. Você, às vezes, não pode doar temporariamente ou de forma definitiva, por alguma situação específica, mas você pode ser um promotor, você pode ser um multiplicador da causa. Então, por isso, ela é aberta a todos, sim. E por isso, nós contamos com a colaboração de vocês e com o engajamento na nossa causa para multiplicar essa ideia, fortalecer esse gesto solidário, esse gesto que é um gesto de amor. Maravilha. Então, pessoal de Brasília, já vamos preencher aquela planilha que está disponível lá no Drive. Procura a gente aqui em caso de qualquer dúvida e a gente se encontra no dia 28, na semana que vem, às 9 horas aí na sede da Evida. Eu quero agradecer imensamente a Kelly, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter dedicado esse tempo aí. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês pelo carinho, pela atenção, pela parceria, acima de tudo, a Eletronorte sempre, sempre muito parceira. Nós que agradecemos, Tati. Isso, muito obrigada. A Evida está sempre junto aí com a Eletronorte, né? Hoje a campanha de doação é da Evida, mas a gente também convida todos os empregados, todos os beneficiários da Eletronorte, daqui de Brasília e de todas as regionais. Então, gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube. Quem quiser compartilhar, mandar para os colegas, para os familiares, vai ser muito bom. E vamos tirar uma foto para a gente registrar, marcar lá no Instagram da Evida, já marcar o dia 28. No dia 28 também, quem for doar sangue, por favor, coloca lá a hashtag doador de sangue, marca a Evida, marca o Hemocentro, marca a Eletronorte, para a gente fortalecer essa corrente, para que mais e mais pessoas possam doar e participar da campanha. Vamos ligar as câmeras aí, galera.
Tem um monte de gente com câmera desligada, todo mundo com aquele sorriso bonito. Quem vai fazer o print aí pra gente? Vamos lá, marcar a Kelly, marcar o Hemocentro, marca a Evida, marca a Carleusa, marca todo mundo. Tá certo. Coloca aqui pra gente no chat os prints. Um grande beijo para vocês. Kelly, um beijo, um abraço. Guarda a nossa camiseta aí, hein, Kelly? Tchau, gente. Bom dia. Tchau, tchau.